Boa tarde, gente. Vamos lá. A correção da avaliação, tá? Então, vocês tiveram até hoje 1 hora para fazer. E agora eu vou fazer a correção com vocês, tá? Deixa eu só mudar para aparecer o inteiro. Então, vamos lá. Sétimos anos. Primeira pergunta. Qual a duração da Idade Média, tá? Aí você tem as alternativas: quase 100 anos, quase 1000 anos, quase 10 mil anos, 567 anos. E a resposta certa é quase 1000 anos, tá? A Idade Média ela vai começar no fim do Império Romano, 476, e vai até o ano 1453, que é quando o Império Romano, o Império Bizantino acaba. Tá? Então são quase 1000 anos. Resposta certa, resposta B, quase 1000 anos. Tá certo? Vamos para a próxima questão. Espera aí que eu mexi aqui, deu ruim. Com o fim do Império Romano, os bárbaros assumiram o controle da Europa para surpresa... Eu mexi mesmo, gente. Dá um tempinho aí, peraí. Aqui, agora eu consegui. Com o fim do Império Romano, os bárbaros assumiram o controle da Europa. Para surpresa geral, uma instituição criada pelos romanos não só permaneceu, como se fortaleceu. Que instituição é essa? Alternativa A era a escravidão. Não, a escravidão foi proibida. Os povos germânicos, os bárbaros, proíbem a escravidão. O paganismo, não, porque era a religião dos povos germânicos. Lutas de gladiadores eram lutas do Império Romano. Essas não existiram durante a Idade Média. O que foi mantido foi a Igreja Cristã, que era romana. Com a fuga dos romanos para o Império Bizantino, a Igreja continua na Europa, na região dominada pelos bárbaros, que são pagãos, mas ela vai se fortalecer. Os bárbaros vão se converter e a Igreja Cristã vai prosperar. Não só vai se manter, como vai prosperar. Então, resposta correta, B, Igreja Cristã. Que não é nenhuma dessas de hoje, tá? Já falamos disso. No começo era só igreja, tá? O cristianismo. Depois ela vai se dividir em outras igrejas, tá? Dando origem a essas igrejas que a gente tem hoje. Entre os vários povos germânicos que se estabeleceram e criaram reinos na Europa, um se destacou por seu crescimento e organização. Então, entre todos os povos que ocuparam a área que antes era dos romanos, criaram vários reinos. Entre eles, um foi o que deu mais certo, que prosperou, que cresceu, que dominou territórios. Foram os ingleses? Não. Foram os vikings? Não. Os alemães também não. Foram os francos, que dão origem ao que hoje a gente conhece como França, os franceses. Esse é o reino que mais prosperou no princípio da Idade Média. O sucesso dos francos se deve principalmente a seu maior e mais capacitado imperador. Qual o seu nome? Aí você tem as opções A, Carlos Magno, B, Luís XV, C, Alexandre o Grande e 4, Júlio César. Júlio César foi um ditador romano, antes do Império Romano existir. Não é ele, óbvio. Alexandre o Grande foi um imperador macedônico, grego, do Império Grego. Luís XV foi um rei da França, mas muito depois, quase 800, 1000 anos depois. O grande rei, o grande imperador franco, que um dos responsáveis, o maior responsável pelo sucesso dos francos, foi Carlos Magno. Para muitos, o maior rei, o maior imperador da Idade Média. Próxima. No Reino Franco surge uma nova relação de trabalho e uso da terra, chamada feudalismo. Então, é durante a Idade Média e no Reino Franco que a ideia de dividir a terra em feudos, ceder esse feudos, o rei cede para os nobres para os servos, essa ideia vai surgir na Idade Média no Império Franco e chama feudalismo. No feudalismo, a pessoa que cede a terra para o uso da outra é chamada de... Então, eu sou o dono da terra, eu cedi a terra para outra pessoa usar, eu sou o suzerano. Quem cede a terra é o suzerano, tá bom?
Na pergunta de baixo, e o que recebe a terra é chamado como? Aí você tem as opções, e a resposta certa é vassalo. O que cede a terra é suzerano, e o que recebe é o vassalo, tá bom? Dois nomes feinhos, mas tem que guardar. Mais para frente vocês podem precisar disso em provas, testes, não só da escola, tô falando fora mesmo, tá? Próxima questão. Os servos, que eram os trabalhadores comuns da Idade Média, eram explorados ao máximo por seus senhores, igual a gente é hoje, tá? Só que hoje nós não temos senhores feudais, nós temos patrões, governo, políticos e por aí vai. Pagavam altas taxas e impostos abusivos, entre eles a corveia. O que era a corveia? Pagar parte da sua produção ao senhor feudal pelo uso da terra? Não. Pagar 10% da sua produção para a igreja? Não, isso é o dízimo. Trabalhar alguns dias por semana nas terras ou construções do senhor feudal? Exatamente. Então a corveia era quando você trabalhava na terra do senhor feudal de graça, tanto na terra ou nas construções que ele precisasse, o que ele precisasse fazer. Tá? Em troca, por todos os impostos e taxas que recebiam, cabia aos senhores feudais garantir a segurança dos seus servos contra bandidos, saqueadores e invasores. Então, os servos trabalhavam, produziam, em troca, o que o senhor feudal dava a eles? Uma garantia de que eles estariam protegidos, tá? Então, o senhor feudal montava um exército, queria protegê-los. Essa relação e a troca de obrigações entre eles era garantida através do quê? Então, o servo tinha obrigações para o senhor feudal, que era pagar os impostos, as banalidades, corveia, talha e por aí vai. O senhor feudal tinha a obrigação de cuidar dele, de protegê-lo de invasões. Essas obrigações, o que garantia essas obrigações? Documentos assinados em cartório? Não tinha nem cartório, tá? E a maioria das pessoas não sabia nem ler, tá? Nessa época, somente os religiosos, os padres sabiam ler. Contratos escritos e assinados pelo rei? Não, porque também, como eu disse, ninguém sabia ler e escrever. Não havia nada que garantisse, podendo essas relações serem suspensas a qualquer momento. Não, essas relações eram garantidíssimas, tá? A pessoa preferia morrer do que quebrar esse acordo. O que garantia esse acordo? É a resposta A, juramento de fidelidade de ambas as partes. Então as pessoas juravam, era um juramento de fidelidade, jurava que iria cumprir aquelas obrigações. E o senhor feudal jurava que também cumpriria deles. Juramentos, que hoje não tem valor basicamente nenhum. A palavra das pessoas hoje não tem muito valor. Mas na época, valia mais do que um contrato assinado hoje. A pessoa preferia morrer a quebrar um juramento. A quebrar um juramento era pior que a morte, porque a pessoa que quebrava um juramento, ela passava a ser tratada como uma coisa chamada sem língua. Ela não tinha direito a ter terra, ela era expulsa, não podia ter terra, não podia ter nada, ninguém falava com ela, ela virava quase como um fantasma. Tá? As pessoas ignoravam ela, porque se não podiam confiar na palavra dela, era como se ela não existisse. Ela, a família, então desonrava a família inteira. Tá? A Idade Média é um período onde a honra, o nome da pessoa tem um valor, é a única coisa que a pessoa tem. E quebrar um juramento significa que você perde tudo isso. Mas tanto para os senhores feudais quanto para os servos. Tá? Nada era mais importante na Idade Média do que a palavra, que o juramento da pessoa. Então, se jurou, ia fazer o que tivesse que fazer para cumprir, tá? Custasse o que custasse. Quais povos bagunçaram essa estabilidade do feudalismo e obrigaram os reinos a se reagruparem? Em dado momento, alguns povos que não são daquela região vão invadir a Europa, e aí esses senhores feudais não vão conseguir garantir a segurança dos servos. Tá? E aí, para que essas invasões fossem controladas, esses povos fossem expulsos, os feudos acabaram tendo que se reunir novamente num reino. Tá? Então aquela divisão que foi feita antes acaba sendo desfeita, para que ao invés de vários pequenos exércitos, você tivesse um grande exército capaz de invadir, de enfrentar esses invasores. Que povos são esses povos invasores? São os vikings e os muçulmanos. Tá? Então, a resposta C, tá certo? Então,
Essas são as respostas da prova de vocês, tá? Então, vou só recapitular, só para vocês conferirem aí, quem quiser conferir. Pergunta 1, resposta B, quase 1000 anos. Qual a duração da Idade Média? Pergunta 2, com o fim do Império Romano, os bárbaros assumiram controle e uma instituição romana ficou e progrediu. Qual era ela? Resposta B, Igreja Cristã. Pergunta 3, entre os vários povos germânicos, qual que se deu melhor? Cresceu, aumentou em tamanho, economicamente? Qual foi esse? Resposta D, francos. O sucesso dos francos se deveu principalmente a um dos seus imperadores. Qual é esse imperador? Resposta A, Carlos Magno. No Reino Franco surgiu o feudalismo. Nesse sistema, quem cede a terra, como se chama? Resposta B, suzerano. E o que recebe a terra? Resposta C, vassalo. Na próxima pergunta, o que é a corveia? É um imposto em que o servo tem que trabalhar alguns dias de graça para o senhor feudal. Resposta C. Na outra, o que o senhor feudal dá em troca para os servos? É a segurança. E o que garante que essas obrigações vão ser seguidas? Resposta A, são juramentos de fidelidade. Tá? E a última, quais são os povos que bagunçaram o feudalismo e fizeram com que ele praticamente se acabasse ou se remodelasse, né? É a última pergunta, a resposta C, vikings e muçulmanos. Tá certo? Espero que vocês tenham ido bem. Para os que colocaram o e-mail certinho, receberam a resposta lá com os erros, as respostas corretas e tudo mais. Tá bom? Agora é só aguardar. Continuar aí as nossas aulas e no final de junho, início de julho, nossa última avaliação do bimestre. Fui!